a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Bom dia, minha gente, que a paz do Senhor esteja na vida de todos vocês neste dia de domingo e em todos os dias. Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online. E hoje nós vamos continuar falando sobre o tema Projeto Ministerial Pessoal. Na aula anterior, nós abordamos essa questão, falando um pouco sobre como definir, ou como desenvolver o seu projeto ministerial pessoal. E naquela aula, que foi a aula de número 14, nós falamos um pouco sobre o que é o ministério pessoal, falamos também sobre a importância de se ter uma visão clara daquilo que se pretende fazer, falamos sobre a missão, sobre a visão, sobre os objetivos, falamos sobre as metas, sobre os alvos, e também falamos um pouco sobre a nossa igreja, a sua igreja. Você conhece a sua igreja? Você sabe qual é a visão da sua igreja? Você está alinhado a esta visão que Deus tem dado à sua igreja? É muito importante que você conheça, que você saiba quais são os objetivos, qual é a visão, quais são as metas e os alvos da sua igreja. E é claro, o objetivo maior de tudo isso é cumprir a missão. E a missão para todos os cristãos é a mesma. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 16. Pregar o evangelho a todas as pessoas, batizar os novos crentes, formar discípulos e ensinar as pessoas a guardarem a palavra de Deus e a se multiplicarem formando novos discípulos. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos nesta manhã dominical e espero a Deus que a Tua palavra possa nos orientar nesse dia, através da minha vida. Todos aqueles que estão assistindo essa aula, Senhor, possam ter um bom aproveitamento do que será ministrado, do que será ensinado. Eu te peço humildemente a Tua bênção, a direção do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós, para a glória de Jesus. Amém. Pois bem, então hoje a gente vai falar sobre o tema definindo o seu projeto ministerial pessoal. Semana passada a gente falou como desenvolver e hoje a gente vai falar sobre a definição, ou seja, vamos começar a trabalhar na construção do projeto ministerial pessoal. Nós ainda teremos mais 2 aulas sobre o mesmo tema. Na outra nós vamos falar um pouco mais sobre a gestão do projeto, com base numa passagem bíblica que eu direi na próxima aula, e também depois nós vamos falar sobre a finalização, a conclusão do seu projeto ministerial pessoal. E a partir daí, o desafio é que cada um de vocês possa desenvolver o seu projeto ministerial pessoal em favor da sua comunidade e, com isso, ajudar a nossa igreja para que ela possa crescer e cumprir os propósitos de Deus na vida de cada um de nós. Então, hoje, vamos falar sobre essa definição, ou vamos falar sobre a definição do projeto ministerial pessoal. Então, vamos começar com uma pergunta. Qual é a tua visão sobre algumas áreas da sua vida? Se você tiver à disposição aí um papel, um bloco de anotação, ou mesmo um bloco de notas no seu smartphone, no seu computador, que você possa acessar neste momento, eu gostaria que você respondesse algumas perguntas que eu vou fazer a seguir. Mas responda objetivamente,
Você não precisa ficar pensando muito a respeito daquilo que você vai dizer. Na medida que eu for fazendo as perguntas, procure descrever algumas poucas palavras sobre qual é a tua visão em relação a cada uma dessas áreas. E lembre-se que a visão, ela é a perspectiva em relação àquilo que você pretende fazer. A visão é aquilo que você imagina que pode fazer e que pretende fazer sob a graça, sob a orientação e sob a direção de Deus. Então, responda. Já pegou o papel aí? Ou já pegou o seu bloco de anotação? O seu computador está aberto? O seu smartphone? Então, vamos lá. Qual é a tua visão em relação à família? A família, eu gostaria que você descrevesse, por exemplo, o teu papel como pai, o teu papel como esposa, o teu papel como filho, como mãe, né, como esposo, ou como parente, né, que existem pessoas que não moram com seus pais, moram com parentes. Então, responda, qual é a tua visão em relação à tua família? Mas na perspectiva de o pai em relação aos filhos, o cônjuge em relação ao outro cônjuge, o filho em relação ao pai. Da mesma forma, você vai também escrever, eu não vou poder te dar o tempo aqui agora necessário para escrever todas essas coisas, mas é importante que você anote as perguntas e depois então faça esse questionamento, mas como eu disse, sem ficar pensando muito em relação ao que vai escrever. Simplesmente escreva aquilo que te vier à mente no momento. Qual é a tua visão em relação à tua carreira profissional? Você como empregado, você como empregador, você como um profissional liberal, você como um prestador de serviço, né, um autônomo. Como é que você vê a tua carreira profissional? Outro ponto importante é qual é a tua visão em relação ao voluntariado. O que isso quer dizer? É a tua participação em projetos sociais, em clubes ou associações, e principalmente na igreja. Mas quando eu falo de voluntariado, vejam bem, eu não estou falando daquele momento em que você vai à igreja com o objetivo de prestar o culto. Mas quais são as suas ações voluntárias em favor da tua igreja, além de você ir à igreja para prestar culto? Você participa de algum grupo, você lidera algum grupo, você desenvolve alguma ação solidária ou alguma ação ministerial dentro da sua igreja? Então descreva isso também. E é importante também, essa outra pergunta que eu vou fazer, ela está muito associada à anterior, que é qual é a tua visão em relação ao ministério? Aí vejam bem, o que você pretende fazer, que você imagina poder fazer em benefício do reino de Deus? Quais são os ministérios ou o ministério que você pretende exercer na sua igreja? Qual é a sua participação como membro da igreja? Então descreva isso também. E mais uma pergunta, né, para finalizar esse bloco de perguntas. Qual é a tua visão em relação à tua vida pessoal? E quando eu falo de vida pessoal, eu estou falando em relação ao desenvolvimento humano, intelectual, físico, emocional, espiritual. Qual é a tua visão? A visão que você tem de si mesmo e o que você espera em relação a você. Essas perguntas, elas são fundamentais na construção do seu projeto
ministerial. Então vejam bem, você precisa ter alvos em mente. Então quais são os alvos que você irá estabelecer em relação à família, em relação à carreira profissional, em relação ao voluntariado, em relação ao ministério e em relação à sua vida pessoal, a você. Procure, né, se orientar pelo seu comportamento, procure se orientar pela sua vocação, pelas suas ideias, pela sua intuição, pelo seu desejo em fazer as coisas acontecer, e não pelas pessoas que não podem ser controladas por você. Ou seja, ao desenvolver o seu projeto, não case o seu projeto, as suas expectativas a outras pessoas. Se fulano fizer tal coisa, então eu vou fazer isso e aquilo outro. Não faça isso. Procure estabelecer alvos, mas que você possa fazer e não que os outros possam fazer. O assunto aqui não é você depender dos outros, mas é você depender única e exclusivamente de Deus e de você, das suas habilidades, da tua força, da tua capacidade. Escreva esses alvos com detalhe, né? Mas alvos positivos. Pense coisas boas. Mesmo que hoje alguma dessas áreas da sua vida não esteja 100%, mas descreva quais são os alvos, o que você pretende fazer para alcançar esta visão que você tem de futuro, uma visão positiva, uma visão de sucesso, uma visão de conquistas em cada uma dessas áreas. Inclua, né, em seus alvos a quebra de alguns paradigmas pessoais que seja benéfico para você. De repente você tem alguns paradigmas enraigados dentro de você que não consegue se libertar deles. Então, isso tem atrapalhado você em relação aos alvos. Coloque algo que você possa fazer, mesmo que isto venha levar você a romper com pessoas, com estruturas, com coisas, e a romper até com os seus paradigmas pessoais. Você verá no decorrer do tempo quanto isto será benéfico para você. Continuando, né, nós aprendemos que na igreja, né, na nossa comunidade, onde nós estamos inseridos, há lugar para todos e também há trabalho para todos. A igreja, ela é um campo vasto, onde as pessoas podem desenvolver as suas habilidades, os seus dons. Se pararmos aqui agora para enumerar quantas pessoas você conhece e eu conheço que iniciaram a sua carreira profissional, a sua carreira musical, esportista, né, acadêmica, dentro da igreja. A adolescente que dava aula dominical para as crianças, hoje é uma pedagoga, é uma professora, é uma acadêmica. O menino que ajudava o pastor em consertos e reparos de algumas coisas na igreja, hoje é um engenheiro, é um construtor, o jovem que gostava de pregar, hoje é um jornalista, é um orador por excelência, e por aí afora. Quantas pessoas que começaram a desenvolver suas carreiras profissionais, né, a partir da igreja, porque a igreja é um campo vasto. Tem lugar para todos. Você tem um dom, se você tem uma habilidade, trabalhe esse dom, trabalhe esta habilidade e faça tudo
para o Senhor. Não é fazer pensando em agradar pessoas, mas fazer pensando em agradar a Deus. E o resultado virá no decorrer do tempo. Nós vamos falar então hoje sobre as vantagens em você escrever o seu projeto ministerial pessoal. Mas para isso é importante também que você saiba quatro coisas importantíssimas. Primeiro, inspire-se em referências. Busque referências, né? Você está aí com o seu bloco de anotação do lado, então escreva o nome de 5 pessoas que te influenciou de alguma maneira, que deixou alguma marca na sua vida, seja pessoal, familiar, profissional, ministerial, marcas positivas. Então, tente marcar agora, lembre, não precisa ser o líder do ministério em que você participava, o seu pastor, mas o nome de pessoas, sabe, que às vezes é um parente, um colega de escola, um amigo, um irmão na fé, dentro da igreja, alguém que você, em algum momento da tua vida, teve contato com essa pessoa e essa pessoa, ela te inspirou, ela fez você sonhar, fez você acreditar, despertou em você o desejo de fazer e acontecer. Agora escreva também, aí hoje você percebeu que nessa aula tem muita coisa para anotar, tem muita coisa para escrever, tem muitos exercícios mentais para você fazer. Escreva a sua visão de futuro. Não se preocupe com detalhes nesse momento. Lembra lá atrás que você enumerou as áreas. Então agora, junte tudo isso e escreva a sua visão de futuro. Mas não se preocupe agora tanto com a redação em si, né? Escreva apenas aquilo que você imagina. Vamos pensar um jovem com 20 anos de idade, terminando o ensino médio ou já ingresso na faculdade. Daqui a 10 anos, como é que você se vê em relação a cada uma daquelas áreas? Então, escreva isso. Algumas dessas visões, elas podem ter uma durabilidade maior que 10 anos, pode ser 15, 20, não importa, mas escreva e, se puder, na frente, coloque pelo menos o ano ou tempo que você imagina que vai demorar para alcançar essa visão que você deseja. Bom, feito isso, é claro que não agora, né, durante a aula, mas depois da aula e nos dias que seguem, o próximo passo é você colocar em ordem tudo aquilo que você escreveu. Aí sim, você vai colocar isso numa sequência lógica. A minha visão de futuro daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso é muito importante. Um exemplo que eu posso te dar aqui você tem um sonho de ter um escritório de advocacia. Só que você não é advogado. Você está terminando o ensino médio. E aí você sonha, você fala, não, eu quero ter o meu escritório de advocacia. Então, quanto tempo você imagina que irá demorar até você ter o teu escritório de advocacia? Vamos imaginar que você está no último ano do ensino médio. Então, você pretende no próximo ano prestar um vestibular, fazer algum cursinho preparatório e, uma vez aprovado no vestibular, ingresso na faculdade, você terá mais 5 anos de estudo, então já são 6 anos. Aí você tem mais um período de estágio e depois mais um período de aprendizado, trabalhando como funcionário, como empregado de algum outro escritório de advocacia, até para que você
possa se desenvolver. Aí tem mais o período da especialização. Vamos considerar, daqui a 12 anos você vai estar inaugurando o seu escritório de advocacia. Olha que bênção. Agora, nesse período de 12 anos, você vai colocar também numa sequência lógica e cronológica, né? Quais são os passos que você vai dar para, quando completar 12 anos, você estar com a chave na mão, abrindo as portas do teu escritório, e Deus queira, com uma boa carteira de clientes também, e já com um nome consolidado no mercado de trabalho. Então existe todo esse processo, e olha que eu até esqueci de um detalhe muito importante, que para você ter o seu escritório de advocacia, você também vai ter que passar no exame da ordem. E aí é mais um tempo também de dedicação, de estudo. Então 12 anos é um tempo considerável. No decorrer desses 12 anos que você terá pela frente, e aí a importância de você ter o projeto escrito. Você vai fazer avaliações periódicas, cada 6 meses, a cada ano, né, revendo todos os itens e vendo se realmente você está conseguindo avançar na velocidade que você imaginava, ou se você está indo muito acelerado, ou se você está um pouco atrasado. Então, se isso acontecer, você vai revendo os planos e vai alterando, né, as datas de acordo com o modo como você estiver conduzindo esse seu projeto. E eu estou falando de um projeto profissional, mas a mesma coisa também se aplica a todas as outras áreas. A avaliação constante, ela é muito importante até para evitar os danos no futuro. Então, lembrando mais uma vez, né, o primeiro passo, que é inspirar em referências e citar o nome de pelo menos 5 pessoas que tenham te inspirado, tenham influenciado você positivamente. O segundo é a sua visão para o futuro. E o terceiro é a avaliação periódica. Depois de fazer isso, né, o que você precisa? Aliás, fazendo uma pequena correção, o terceiro não é avaliação periódica. O terceiro é você colocar em ordem, né, descrever em ordem a tua visão. O quarto aqui é a avaliação periódica. Uma vez feito isso, eu te pergunto, qual é a tua missão como cristão no mundo? Vamos imaginar que você desenvolveu um belo projeto profissional para daqui a 12 anos. Então, partindo da ideia, né, apresentada, você agora é um advogado, uma advogada conceituado, você tem o teu escritório, meus parabéns, você alcançou aquilo que desejava na vida profissional. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual é a tua missão como cristão no mundo? Como você irá usar as tuas habilidades, os teus dons, a experiência adquirida na vida profissional para ser útil ao seu próximo na condição de cristão? E como estas coisas irão glorificar a Deus na tua vida? Vejam que tudo que nós estamos falando aqui está relacionado à vida cristã e à igreja. Eu conheci muitas pessoas que projetaram futuros brilhantes na vida profissional e nas outras áreas, mas esqueceram do mais importante, o reino de Deus. E muitas dessas pessoas se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor. Alguns não se desviaram, vez ou outra ainda vão à igreja, mas não têm exercido o seu papel como cristão. Não têm servido as outras pessoas
com seus dons e com seus talentos. E é isso que nós precisamos pensar. Porque quando Jesus fala aos discípulos que eles deveriam ir e anunciar o Evangelho a todas as pessoas, que eles deveriam formar discípulos, ou seja, eles deveriam falar de coisas boas, coisas que contribuem para o desenvolvimento das pessoas, tanto do ponto de vista natural quanto espiritual. Eles deveriam inspirar pessoas, formando seguidores. Mas a coisa não para aí. Jesus disse que eles deveriam continuar ensinando. Ensinando o que? As coisas boas. Então, como cristão, não tem essa de dizer, olha, é que agora a minha carreira está ocupando toda a minha agenda, eu não tenho mais tempo para ajudar. Se envolva em algum projeto. Se você não pode fazê-lo, ouça o conselho que aquele patrão disse ao empregado que recebeu um talento, lá na parábola dos talentos. Ele disse o seguinte, por que você não pegou o talento e colocou no banco, ou seja, aplicou no banco? Porque pelo menos o talento teria dado algum resultado e não haveria perdas. É o que eu quero te dizer. Pode ser que a tua carreira ela venha ocupar muito o seu tempo, mas você pode continuar servindo, contribuindo, inspirando outras pessoas, assessorando, dando consultorias, fazendo alguma coisa. Sempre haverá tempo para fazer alguma coisa em benefício do próximo. E que isso seja sempre pensando na sua comunidade, pensando na sua igreja. Não adianta você vir com aquele discurso, mas eu estou ajudando as pessoas do outro lado do mundo, se existem pessoas que estão diante de você, que precisam da tua ajuda e são ignoradas. O princípio da evangelização ensinado por Jesus é começar por Jerusalém, depois seguir por Judéia, Samaria, até os confins da terra. Comece por aqueles que estão mais perto, depois avançando para os outros e mais outros, até poder tocar as pessoas que estão mais distantes. Finalizando essa primeira parte, né, dessa aula, qual é a tua visão de contribuição à igreja, à sua comunidade, para que ela possa cumprir o ID de Jesus? O que você pretende fazer de forma mais objetiva? Segundo, qual é o propósito da tua visão? A sua intenção é de fazer alguma coisa, de deixar um legado e de ser lembrado por alguém que ajudou, que amou, que inspirou. Os teus objetivos são relevantes. Eles realmente vão te fazer bem. Eles são significantes, são claros e atingíveis. O que você está imaginando é possível. Não seja utópico em relação à sua visão. Visualize o seu futuro, mas dentro de uma perspectiva que seja atingível, que seja alcançável, mesmo que a longo prazo. Quais são as vantagens de você ter um projeto ministerial pessoal escrito? É porque quando você escreve, você vai descobrir alguns princípios que são fundamentais, que você vai poder aplicar em todas as áreas da sua vida. Por isso que a nossa proposta inicial nesse treinamento é de levar você a desenvolver um projeto ministerial pessoal. E os mesmos princípios que estão sendo ensinados, como eu falei agora há pouco, da carreira profissional, podem ser aplicados a todas as outras áreas da sua vida. Ainda que a sua ideia seja tido como algo muito simples, mas é de suma importância você colocá-la na forma de projeto
Porque lembre bem, todas as ideias excelentes, elas surgiram, nasceram de forma simples. Tudo começa na simplicidade, tudo começa pequeno, mas é a partir daí que você poderá vislumbrar coisas maiores para o teu futuro. Então, quais são as vantagens de você elaborar, de você escrever o seu projeto? Eu vou falar de 7 vantagens para você aqui. Se você puder também, anote aí. A primeira é que ela permite que você coloque em ordem os seus pensamentos. Eu não sei quanto a você, mas eu sou uma pessoa que sonha muito, né? E aliás, eu gosto de sonhar. Eu sonho dormindo e sonho acordado. Às vezes eu estou acordado, eu gosto de colocar músicas orquestradas, ou corais cantando bem baixinho, bem suave, e ali eu começo a sonhar, eu começo a visualizar, e é claro que muitas coisas são sonhos, mas algumas também são visões, e graças a Deus que muitas destas visões têm sido alcançadas ao longo da minha vida. Então, quando você escreve, você coloca isso em ordem. Bom, isso aqui é possível, eu posso fazer isso em 6 meses, ou eu posso alcançar essa visão aqui num período de 3 anos. Então você vai escrevendo e vai colocando em ordem os seus pensamentos. Outro é que você pode limitar ou potencializar as suas ideias, evitando desperdício. Imagine a pessoa que compra um terreno e quer construir uma casa, mas ela não tem um projeto de como construir a casa. Aí ela começa a construir na frente, ou outros começam construindo no fundo, no meio. Mas vamos imaginar a pessoa que começou construindo a casa na frente. No momento em que ela não tinha carro, que ela não imaginava que poderia no futuro ter um carro, e ela começou a construir a casa na frente. Passam-se os anos, bom, ela comprou um carro. Onde que ela coloca o carro? Ou aluga a garagem do vizinho, ou vai deixar o carro na rua, porque ela não vai ter espaço, a não ser que ela quebre a casa para construir uma garagem. Aliás, tem muita gente fazendo isso. Agora, quando você tem tudo descrito, tudo bem planejado, isso vai te ajudar também a potencializar as ideias e evitar os desperdícios. Bom, hoje eu não tenho um carro, eu tenho terreno, mas eu tenho que imaginar que no futuro eu possa ter um carro. Eu tenho que imaginar que no futuro a família pode crescer, de repente eu vou precisar construir sobre essa casa, eu vou precisar construir, estender a casa mais alguns metros, e como que eu vou fazer isso? Então, quando você escreve, você acaba potencializando também as outras necessidades que poderão surgir no futuro e também conquistas que poderão vir como resultado de um planejamento bem feito. Uma ideia organizada, ela se torna mais compreensível pelas outras pessoas. Ou seja, quando você escreve, fica muito mais fácil de você apresentar, de você falar para as pessoas, do que você chegar numa reunião de grupo e falar, olha, eu tive uma ideia, vamos fazer tal coisa. E as perguntas começam a surgir e você não tem respostas, e daqui a pouco aquela tua ideia deixou de ser uma boa ideia. Em quarto lugar, as pessoas compreenderão melhor a sua ideia e se comprometerão em te ajudar. Então, se a tua ideia está clara, né, ela foi descrita da forma correta, as pessoas vão entender, e as pessoas entendendo, elas também poderão te ajudar. Em quinto é que as pessoas geralmente investem em projetos bem organizados, que façam sentido. Então, se a tua ideia ela estiver descrita, organizada, bem planejada, vai ficar muito mais fácil das pessoas se convencerem também de investir na sua ideia.
Em sexto, é, vai ajudar você na avaliação e também nos seus esforços. Porque uma vez que você escreveu, planejou, colocou as conquistas, as metas, né, em ordem cronológica, você consegue ter uma avaliação melhor e você consegue também se esforçar mais naquilo que é mais necessário, aquilo que é prioridade. E por último, você terá mais tempo disponível para novas ideias. Oh, glória a Deus! Aí, essa é a parte boa, é que uma vez que você tem tudo bem planejado, tudo bem arquitetado, vai chegar um momento que você terá tempo de sobra para pensar em novos projetos, em novas ideias. Como é que você deve iniciar o seu projeto? Esta é uma pergunta importante. Não é tão simples assim, porque ideias não faltam, sonhos não faltam, visões são muitas, mas como iniciar e no que você irá focar, isso também é importante. Muitas pessoas possuem boas ideias, e é bem provável que você tenha aí um pacote de boas ideias à sua disposição, mas muitas pessoas não conseguem colocar essas ideias em prática, justamente porque falta um projeto, falta um planejamento. Vamos ver alguns passos que são importantes e que poderão auxiliar você na elaboração do seu projeto ministerial pessoal. Primeiro passo é você descobrir qual é o seu público-alvo. Em muitas igrejas, a gente vê as pessoas disputando, né, entre si os mesmos grupos, os mesmos ministérios, porque não consegue enxergar além dos ministérios básicos que a gente conhece na igreja. Então, todo mundo quer ser tia das crianças, todo mundo quer ser líder dos adolescentes, dos jovens, das mulheres, dos homens, e por aí afora. Esses são os ministérios mais comuns da igreja e acabam muitas vezes havendo muitas disputas entre os membros por esses ministérios e às vezes as pessoas se esquecem de detalhes, pequenos detalhes. Por exemplo, quando a gente fala de criança e vamos considerar crianças de 0 até 12 anos, como poderíamos dividir, por exemplo, essas crianças em faixa etária? Isso é importante, porque você não pode pegar uma criança com 1 ano de idade e colocá-la junto com crianças de 12 anos de idade e fazer a mesma abordagem, usar da mesma linguagem. A criança de 1 ano ou a de 12 será prejudicada no aprendizado. Então, como dividir, né? Por exemplo, esses grupos que eu citei, por faixa etária, por interesses, quais são os interesses que cada um tem. Quando a gente fala de grupos adultos, por exemplo, na igreja você tem jovens casais, você tem casais com mais tempo de união, todos são alvos de nossa atenção. Você tem hoje na igreja um grupo que cresceu bastante, né? Muito, muito mesmo, que são os grupos monoparentais. O que são grupos monoparentais? São pessoas, por exemplo, a mulher que é chefe da família, que mora só com os filhos, ou o pai, que também, sendo chefe da família, mora só com os filhos. Então, sem a figura do pai e da mãe ali presente, como que a igreja pode ajudar essas pessoas? Aí tem o grupo dos solteiros, que são divorciados, os viúvos e aqueles que optaram por permanecer solteiros. São grupos diferentes, são públicos-alvos diferentes. Cada um
focado, né, num propósito. E aí, dentro desses grupos, dependendo do tamanho da igreja, você vai ter a divisão por formação, você vai ter as divisões sociais e financeiras, ou seja, uma infinidade, né? Se a gente for ficar falando aqui de todos, é um grupo muito grande, você tem muito campo para trabalhar, mas quando as pessoas falam, eu quero liderar os homens da igreja, tá, mas que homens você quer liberar? Os homens casados, os homens solteiros, os homens viúvos, os homens adultos, jovens, os adultos com mais idade, terceira idade, os homens profissionais liberais, os homens empregados, os homens empregadores, os autônomos. Qual é o grupo que você quer liderar? A infinidade, são muitas áreas e muitos grupos para você trabalhar. Então, é importante que você defina o seu público-alvo. E você ore ao Senhor e fala, Senhor, eu quero contribuir em favor do teu reino e vou atuar nessa área aqui com os dons, a habilidade que o Senhor me deu. Eu vou trabalhar especificamente com esse grupo. Comece por ali. É claro que você pode expandir para mais de um ou dois grupos, para mais de dois, né, grupos, ou três, desculpe o trocadilho, mas você pode avançar para mais grupos. Mas é importante que você tenha isso muito bem claro. Levante informações sobre esses grupos. Quais são os problemas que afetam as pessoas que você irá atingir? Quais são os seus interesses? Como eles se relacionam? O que eles não percebem como problemas, mas que você consegue identificar como sendo fonte de problemas relacionados àquele grupo e que você deseja contribuir, deseja ajudá-los. Uma vez que você definiu o seu público-alvo, o segundo passo é você fazer uma análise de si mesmo. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu quero alcançar determinado grupo. Mas você conhece esse grupo? Qual é a cultura predominante desse grupo? Quais são as características, as necessidades desse grupo? Como você irá ministrar para eles? Então, o segundo passo é você conhecer a si mesmo. Ver quais são as habilidades que você tem que podem contribuir em favor do grupo que você pretende alcançar. Por exemplo, você não pode dar aula de inglês para um grupo se você não fala inglês. Não vai funcionar, não vai dar certo. Então, antes de você pensar em dar aulas de inglês para um determinado grupo, o que você deve fazer? Isso, se você respondeu, aprender a falar e a escrever, né, em inglês, conhecer as regras gramaticais do inglês, beleza, você está no caminho certo. Mas você precisa primeiro aprender, você precisa desenvolver estas habilidades para que, a partir delas, você possa, então, contribuir e alcançar esse grupo que você pretende. Você precisa, então, antes de sair projetando, também descrever quais são as suas habilidades. O que você sabe fazer? Aquilo que você faz bem, aquilo que você faz mediano, e o que você não sabe fazer, porque é com base nestas informações que você vai poder passar para outra fase. É com base nessas informações do seu público-alvo e das suas informações pessoais que você vai poder começar a trabalhar no sentido de ver como conciliar as suas habilidades com as necessidades do grupo que você pretende alcançar. Depois de tudo isso, né, que nós já estudamos,
aí você vai perceber que o seu projeto ele se tornou amplo demais. Isso é muito comum. Eu me lembro que eu estava concluindo uma pós em Relações Internacionais e o meu professor, meu orientador, me perguntou sobre o tema do meu trabalho de conclusão de curso. E eu falei para ele, olha, eu gostaria de falar sobre os problemas relacionados à religiosidade no mundo. Aí ele falou, interessante, você tem ideia de quantas religiões existem no mundo? Eu falei, são muitas. Ele falou, e quanto tempo você acha que vai demorar para você poder falar sobre tudo isso? E ali ele começou a apresentar alguns questionamentos e moral da história. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou falar sobre 3 religiões que são as religiões mais comuns e mais conhecidas no mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Aí ele falou, tudo bem, legal. Mas você tem ideia de quantas vertentes há entre no cristianismo, no islamismo, no judaísmo? Bom, gente, moral da história. O meu tema, eu sei que ele foi enxugando, e no final eu acabei falando sobre a religião islâmica em defesa dos territórios do mundo árabe, e parei por aí. Mesmo assim, o meu trabalho deu quase 80 páginas, e passou e excedeu o número de páginas, mas como o tema era relevante, foi considerado e aprovado. Mas é só para você ter uma ideia, que na medida que você começa a descrever o seu público-alvo e as suas habilidades, você vai ver que, se não tomar cuidado, daqui a pouco você está abraçando um monte de coisas e não está fazendo nada corretamente. Fazer tudo pela metade, aí vem o estresse, começa a vir as dores de cabeça, as preocupações. E olha, eu conheço muita gente que parou no caminho porque não aguentou a sobrecarga de ocupações ministeriais na igreja, cargas que não foram impostas pelo seu líder, pelo seu pastor, mas pelas próprias pessoas que começaram a querer abraçar tudo e fazer de tudo, e, moral da história, não fizeram nada bem feito. O que você realmente quer fazer? Pergunte para si mesmo. Eu não posso responder essa pergunta para você. Essa pergunta é tua, ela é pessoal, ela é individual. É você respondendo para si mesmo. O que realmente você pode fazer? Qual é o seu chamado específico? Eu penso que não há dúvidas, uma vez que já trabalhamos, já estudamos esse tema. Mas se ainda houver algum resquício de dúvidas, eu peço que você ore ao Senhor mais uma vez, converse com seus líderes, busque conselho em pessoas idôneas e foque num chamado específico. Peça ao Espírito Santo para te orientar. Espírito Santo, qual é o caminho que você quer que eu siga? Qual é a direção? Com certeza o Senhor vai te direcionar. Aí comece então a escrever o seu projeto e lembre-se que, às vezes, a direção ela ocorre enquanto você escreve. Eu citei um exemplo prático meu, pessoal, né? Mas às vezes você começa a escrever e na trajetória, né, da construção desse projeto, o Espírito Santo vai te direcionando. Então, pode ser que você já tenha orado, já tenha conversado, buscado conselhos das pessoas, mas está faltando o mais importante, que é o teu planejamento, é você escrever. Porque na medida que você escrever, essas coisas vão ficando mais claras na sua mente e o Espírito Santo vai te direcionando melhor. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, vimos que
Se Jesus não estivesse centrado no que tinha que fazer, a visão de Jesus era a cruz, a missão, a redenção da humanidade. Se Jesus não tivesse uma visão clara de que a cruz era o portal de entrada para o cumprimento da missão, ele teria desistido. E olha que, por muitas vezes, pessoas que estavam próximas de Jesus, os discípulos, eles tentaram fazer Jesus mudar de ideia. Muitas vezes, eles argumentavam com Jesus, imaginando que ele deixaria de lado essa ideia de reino dos céus, reino de Deus, eternidade, e focaria no momento político e ajudaria aquele povo a se libertar do poder romano. Às vezes acontece isso. E não deixe que as pessoas venham tirar você do foco. Uma vez que você estabelecer o que vai fazer, então ore ao Senhor e peça a direção do Espírito Santo. Vão surgir também durante o caminho muitas situações que poderão tentar te levar a outra direção. Não vá por esse caminho. Siga o caminho que Deus projetou para a sua vida. Deus vai te direcionando. E se tiver que mudar o curso, quem vai mudar o curso é Deus. Não é você, não são as pessoas. É Deus que vai mudar o curso. Talvez você comece escrevendo muitas coisas. Isso também é normal. Isso mostra a visão que você tem da sua igreja, que você tem do reino de Deus. Uma visão ampla das necessidades, das coisas que precisam fazer. Mas aí não se preocupe agora com isso. No final, quando você começar a colocar isso em ordem de prioridades, enumerando aquilo que é necessário, aquilo que não é, aquilo que outras pessoas poderão fazer, e o seu projeto ele vai criando vida, ele vai se formando, e ao lado de cada prioridade que for surgindo também, você vai escrevendo ali os resultados que você espera alcançar dentro do teu chamado. Para a gente terminar essa aula, eu vou colocar aí na tela para vocês agora um desenho que é o círculo da gestão de projetos. Para você entender melhor, o primeiro passo é conceituar o seu projeto. Qual é o seu projeto? Qual é a tua visão? O segundo é planejar. Então você começar a pensar em relação às metas, aos alvos, ao tempo necessário, tanto de aprendizado, de aprimoramento, desenvolvimento das suas habilidades, como da construção do seu projeto para alcançar o seu público-alvo. O terceiro é executar, é prática. Aí é você começar realmente a dar os primeiros passos para que as coisas aconteçam. E o último é avaliar, fazer as avaliações periódicas. Isso vai ajudar você. Com relação ao primeiro, conceituar, né? Aí eu coloco aí do lado também as necessidades e os objetivos, né? O planejar, os princípios e o programa. O executar é pessoal e material. Como você irá fazer. E lembre-se, se tiver de contar com pessoas, não confie às pessoas a realização do teu projeto. Isso é tarefa tua, né? Conte com as pessoas para te ajudar a alcançar teu objetivo, mas não o transfira para as pessoas. E na avaliação, nós temos aí a avaliação e a solução, ou seja, ação, é solucionar, agir para que as coisas deem certo. Eu espero que
você tenha compreendido esta aula e que Deus te abençoe e te ajude na construção do seu ministério pessoal e que esse ministério venha contribuir para glorificar o nome do Senhor e o bem-estar, o desenvolvimento da sua comunidade, da igreja da qual você faz parte. Deus te abençoe em Cristo. Semana que vem continuamos falando sobre esse tema. Vamos orar? Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais esta aula, por mais esse momento tão importante que o Senhor nos permitiu, diante da tua presença, estudar e aprendermos coisas que são importantes para servirmos melhor ao teu reino, à tua vontade e também para o nosso desenvolvimento pessoal. Em nome de Jesus, te dou graça, Senhor, e abençoa a vida de todos os alunos que estão nos assistindo neste momento. Amém. Deus te abençoe. Até domingo que vem.